Fala, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast de valor, um bate-papo aqui sobre liderança e gestão. Vai ser um papo bem bacana, bem descontraído, totalmente informal. A gente vai falar sobre várias coisas aqui, tentando trazer alguma informação para você que seja relevante para a sua vida, dentro do que você pode fazer, dentro da sua empresa, da sua vida pessoal, dentro daquilo que encaixa na tua expertise também, no teu trabalho, tá bom? Eu sou Anderson Amaral, vou estar à frente aí apresentando junto com o Caio. Boa tarde, Caio. Apresente-se aí pro pessoal também. Olá, boa tarde, Andy, boa tarde, Eric, boa tarde, gente. Caio, gestor comercial na empresa De Valor, e é um prazer, né, um privilégio gigante dividir mesa, né, ter esse tempo de qualidade com pessoas experientes, né, que lidam com pessoas dia a dia, e tenho certeza que vai sair daqui muitos insights para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, nossa rotina. Com certeza, a liderança, né? O Caio que é líder lá na De Valor. Vamos falar sobre um pouquinho de gestão de pessoas, sobre perfil comportamental, resultado em cima disso também. E vamos dar boa tarde para o nosso convidado especial, aí, Eric. Boa tarde e seja bem-vindo aí ao podcast de valor. Boa tarde, Andy. Boa tarde, Caio. É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Agradeço demais pelo convite do Marezana, que é um homem que é uma referência para mim enquanto profissional e, sobretudo, como ser humano. Um homem incrível de princípios e valores inegociáveis. E, repito, é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. E eu garanto que quem mais vai ganhar com isso é você que vai passar esse tempo conosco, porque o propósito dessa nossa conversa aqui é trazer situações que você consiga levar para a sua vida profissional e principalmente para a sua vida pessoal. Show de bola. Falando de liderança, né, nós como temos valores e princípios, né, a gente vai falar de muitos temas importantes e relevantes aqui e falar daquele que é o maior líder da história, que é Jesus Cristo, né, ele que liderou os 12 ali e chegou a grandes passos, né, chegou no mundo inteiro, na verdade, e vamos ofertar isso a ele também para que a gente possa ter ciência e passar para você tudo aquilo que a gente tem de valor, para você também ter uma família de valor, uma empresa de valor, um time de futebol de valor, enfim, né? A gente está aqui, a nossa ideia aqui é passar isso para você. Vamos fazer algumas perguntas para o Eric, ele vai falar dentro da liderança dele, como ele já viveu, como foi, né, Caio? E vai ser uma experiência bem bacana. Começa fazendo a primeira pergunta aí, Caio, para a gente poder desenrolar esse nosso papo aí. Vamos lá. Na verdade, a ideia é trazer algo leve, e antes dessa conversa, foi aberto algumas caixinhas para entender o que as pessoas acham sobre gestão, sobre liderança, sobre performance, né? E quais as principais dúvidas e desafios relacionados a conduzir time, né? É natural as pessoas confundir, né? Tem vários conceitos, né, de chefe, líder, e muitas pessoas também não sabem distinguir a questão de gerir processos e gerir pessoas. E antes de startar aqui, iniciar com alguns tópicos, algumas perguntas relacionadas à gestão, queria saber um pouco, Eric, da tua vivência, né? Não só como ex-atleta, mas também como técnico, e também honrar a tua vida, né? Porque quando tu assumiu, a gente sabe da tua história, né, no Crona Futsal, e eu imagino o quanto foi desafiador, sabendo que o Crona é um dos principais times de futsal aí do Brasil, né? E tinha baita jogadores, inclusive até de mais idade, né? Vivência no futsal. Eu queria saber um pouco de você, dessa trajetória, como você conduziu, né? O que passou na tua cabeça nesse momento, né? Como pessoa, como pai de família, como esposo e também como técnico de futsal. Perfeito, Caio. Eu nasci em Recife, Pernambuco, e quando eu tinha 6 meses de idade, Andy, a minha mãe e meu pai ligaram para os meus avós, que moravam aqui em Joinville, e falaram que iam me dar. E no outro dia o meu avô estava lá em Recife, Pernambuco, e me trouxe aqui para Joinville. Então eu fui criado pelo meu avô e pela minha avó. Tive absolutamente tudo que um filho precisava ter de um pai e de uma mãe, em todos os aspectos. E faço questão de começar falando isso, Caio, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui. E eu não teria construído nada que eu construí na minha vida se não fosse o meu avô e a minha avó, Andy, escolherem serem meus pais. Quando eu vim para Joinville e tive absolutamente tudo que eu precisava, eu, assim como muitas crianças, inclusive acredito que como vocês dois, tinha um sonho de me tornar um atleta profissional. E eu não tinha plano B.
Eu sempre fui um cara obcecado, um cara que sabia o que queria, e eu transbordava e fazia tudo que estava ao meu alcance e o que não estava também para ser um atleta profissional de alto nível. Subi, inclusive, de forma precoce aqui no futsal de Joinville para o profissional com 16 anos de idade, mas descobri que eu tinha um problema no coração e aquilo ali arrancou comigo a minha parte mental e emocional, e o jogo é mais mental e emocional que qualquer coisa. E quando eu percebi que eu era um atleta que estava na média, eu resolvi imediatamente encerrar a minha carreira, porque eu não nasci para viver na média. A média é o lugar dos medíocres. A média é um lugar que se chama zona de conforto. Lá não acontece absolutamente nada e as pessoas que estão lá não deixam um legado e não marcam a vida de ninguém. Então, quando eu tinha esse sonho, Caio, de ser um atleta profissional, eu queria ser um cara de seleção brasileira, um cara de clube grande. E quando eu tive essa percepção, Andy, que eu não tinha mais a minha parte mental e emocional e automaticamente isso seria impossível, eu resolvi colocar um ponto final na minha carreira e resolvi ser treinador. Isso 20 anos atrás. E a mesma coisa, não cogitava ser um cara na média, não cogitava ser mais um, eu queria ser o melhor, né? E abri uma escolinha na quadra do CID, que inclusive faleceu recentemente. Em 2009 eu abri essa escolinha, dia 10 de agosto de 2009, eu e a minha avó saímos caminhando de casa, ela com uma bolsa e com uma agenda, e eu com um saco de bola e coletes nas costas. Entramos na quadra do CID, abrimos aquela porta, ela sentou na mesa, organizou toda a agenda, eu sentei lá na quadra, já deixei os coletes abertos, tirei todas as bolas, todos os cones, e a gente chegou lá 8 horas da manhã e meio-dia a gente foi embora, não tinha entrado nenhum atleta. E a gente voltou de tarde, também não entrou ninguém, só que no segundo dia entrou um. E 1 ano e 6 meses depois, em dezembro de 2010, nós éramos mais de 300. Olha só. Conseguimos fazer um trabalho lá que impactou muitas vidas, e através desse trabalho eu recebi uma proposta do JEC, em 2014, para assumir a categoria Sub-15. Do Sub-15 eu subi para o Sub-17, subi para o Sub-20, me tornei auxiliar técnico do adulto, até ser contratado para ser o comandante da equipe principal, onde eu tive um trabalho de 11 meses, com 55 jogos e apenas 5 derrotas, e eu me orgulho muito, Andy, de falar que eu respeitei todas as etapas do processo. Eu joguei, eu fiz a minha faculdade, eu trabalhei na iniciação, sub-9, 11, 13, 15, 17, 20, auxiliar, para chegar no adulto. Ou seja, não teve atalhos, e eu não acredito em atalhos, eu acredito em um caminho de trabalho duro, de esforço, de entrega, de dedicação, e eu consegui construir uma história no JEC que eu me orgulho muito, porque eu me tornei o maior vencedor da história do clube. Foram mais de 60 títulos, mais de 50 atletas profissionalizados, mais de 20 na seleção brasileira, 10 atualmente jogam na Europa, inclusive o melhor jogador do planeta na atualidade, o Fabinho Santos, do Palma de Maiorca, que hoje é a camisa 10 da seleção brasileira, também foi a gente que trouxe. Então eu creio que legado não é o que a gente deixa para as pessoas, legado é o que a gente deixa no coração das pessoas. E eu me orgulho muito dessa história que a gente construiu no JEC e a respeito dos temas que nós vamos abordar hoje aqui sobre gestão e liderança principalmente, porque se vocês me perguntarem como você conquistou todos esses resultados através de uma convicção, o jogo é de fora para dentro da quadra. Ou seja, um treinador, ele é muito mais do que um técnico que escala o time, que treina a equipe. Ele é um cara que ele tem que gerir o processo, dominar o ambiente, liderar pessoas. Então, eu creio que realmente a gente tem bastante situações muito significantes e relevantes que com certeza farão toda a diferença na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Eu acredito que o maior problema, vamos dizer assim, dentro de uma empresa, dentro do time de futebol, Eric, é a questão do ego, né? Porque futebol mais ainda, eu acho, né? Porque o futebol, eu sou melhor que aquele, eu não posso ficar no banco para aquele e tal. E a liderança começa aí, né? Começa muito antes, mas assim, essa parte do ego, assim, como é que passou todas as fases, sabia? As crianças, desde as crianças, adolescentes, tudo ali. A parte da adolescência tem muito ego, né, cara? Aquela parte que eu, né? Eu jogo melhor, porque eu fico no banco e tal. Como é pra ti, como foi lidar com o ego, assim, desde pequenininho, tu entender a cabeça dos pequenos, dos adolescentes, depois dos mais velhos, depois dos adultos. O adulto acredita também que tem ego também lá dentro, né? Acho que toda empresa existe um pouquinho disso. Como lidar com esses caras, assim? Como é que foi o teu trabalho em cima disso, já começando uma pancadinha pra ti? Não, e complemento, além do ego, tem o lance do orgulho, né? Também. Se tu passou em alguma fase dessa vivência, desses processos, né?
de cada base, cada fase, né, desde a da infância, adolescente e o profissional, ou no profissional principalmente, né, daquele lance que, pô, quem é o Eric? Vai assumir a equipe principal, né, que vivência ele tem, que história tem no futsal, para poder me orientar, poder me ensinar. Conta um pouquinho como é que foi essa tua entrada no time principal ali, né, se foi desafiador, conseguiu conduzir, né, que tu pensou na hora, começou por onde, né? O que eu vou falar para vocês agora me impactou muito e eu tenho certeza que vai impactar vocês também. 99% dos problemas da humanidade nascem do orgulho. Eu vou passar para vocês uma informação agora que deixa isso tão claro quanto a luz do sol. 98% da população brasileira não busca conhecimento. O que isso evidencia? Que as pessoas hoje são orgulhosas, têm muito ego, são vaidosas, arrogantes, prepotentes. Porque quando uma pessoa fala assim, ó, eu já sei, eu sou assim, eu não preciso, ela está assinando um contrato com o orgulho, com o ego, com a vaidade, com a arrogância e com a prepotência. E isso foi normalizado no contexto esportivo. É verdade. Ou seja, acham que um jogador se portar dessa forma é normal. É comum, porque acontece em todo lugar. Boa. Normal Não nunca foi e nunca vai será. ser. O que é o normal? A pessoa ter um coração humilde, a pessoa reconhecer que é um eterno aprendiz. Você falou muito bem, Andy. O maior exemplo de liderança da humanidade é Jesus Cristo. Sim. E Jesus Cristo precisou de 12. Quem somos nós para falarmos que a gente não precisa, que a gente já sabe, que eu sou assim? Eu tenho uma avó de 82 anos, que é a pessoa mais sábia que eu conheço na minha vida, e o presente que ela mais gosta de ganhar são livros. E Nossa. Quando eu entrego um livro para minha avó, que eu volto lá na casa dela, ela fala o seguinte para mim: filho, a avó aprendeu uma coisa com aquele livro. Entendeu? Então nós somos eternos aprendizes. E um atleta que está no contexto do alto rendimento, que já conquistou títulos relevantes, que já foi colocado como um dos maiores do mundo, que já tem uma história que é reconhecida, isso muitas vezes transborda nele. Transborda. E eu vou falar uma coisa para vocês a respeito de liderança já. O meu comando no Sub-15 é exatamente o meu comando que foi no profissional. Muitas pessoas me questionam a respeito disso, Caio. Eric, tu trabalhava na base e daí você entrou em uma equipe que tinham campeões do mundo, jogadores de Champions League, jogadores de Copa do Mundo, inclusive caras com uma história infinitamente maior do que a tua, isso é um fato, e pessoas mais velhas do que você. Pessoal, um líder tem uma premissa básica para conseguir exercer a sua liderança em alto nível, que é o quê? Tratar todos exatamente da mesma forma, a respeito do que você oferece, certo? Porque é o seguinte, eu extrair o teu máximo e eu extrair o máximo do Andy, não vai ser pelo mesmo caminho. Então não é nesse contexto que eu estou falando de tratar todo mundo igual. O que eu estou falando é a respeito de educação, a respeito de olho no olho, a respeito do que a gente oferece enquanto conhecimento, mas um líder tem que ter muita clareza a respeito, Andy, da importância de respeitar as individualidades. Ou seja, para eu extrair o máximo de você e para eu extrair o máximo de você, são caminhos distintos. Então, a primeira coisa que eu falei quando eu entrei no vestiário, quando eu assumi a equipe adulta, foi o seguinte: a minha crença é no mérito, vai jogar quem tiver merecimento, e eu acredito no dia a dia, na construção diária, em esforço, entrega, dedicação. Olhem no meu olho e prestem atenção. Se vocês acharem que vocês vão jogar em virtude da história que vocês têm, vocês vão cair do cavalo. Porque se eu tiver que botar um juvenil que tem 18 anos, que ganha R$1.000, no lugar do cara que já jogou não sei quantas Copas do Mundo e ganha 20 mil, eu vou colocar. Porque o que me trouxe até onde eu cheguei, Andy, não foi um atalho, não foi um contato, não foi um privilégio, foi dedicação, entrega, trabalho duro. Eu sempre acreditei nisso, entendeu? E a questão do talento, claro que é muito relevante, porque o jogo acontece através de aspectos técnicos, táticos e físicos, mas a parte mental e emocional ou potencializa essas questões ou faz o efeito contrário. Certo? Então, como que a gente vai se garantir em um meio de alto rendimento? Achando que é sorte? Com certeza não. A crença de um líder, ela tem que ser muito clara. Merecimento.
crença, construção diária. E eu sempre acreditei muito nisso. E quando eu cheguei lá no vestiário, eu deixei isso muito claro. E muitas pessoas entenderam que eu não negociaria isso. E as pessoas que não entenderam e que resolveram pagar para ver, não jogaram. Porque se eu, enquanto líder, verbalizar uma coisa, falar uma coisa e na hora que eu for ter a minha atitude, eu me contradizer, eu perco o meu vestiário, eu perco o meu grupo, isso vale para o futebol, isso vale para uma empresa. Total. A nossa fala enquanto líder tem que ir de encontro com as nossas atitudes. Sim. Então, se eu falei que a crença é no mérito, é merecimento, é trabalho duro, e esse vai ser o critério para o cara jogar ou não, na hora que um cara não merece, não importa a história dele, não importa quem ele é. Certo? E muitos líderes, sobretudo no futebol, falando especificamente de treinadores, cometem um erro muito grande, que é o quê? Tratar o camisa 10, o artilheiro, o capitão de uma maneira diferente. Pessoal, essa é a receita perfeita para você perder o vestiário e perder a tua equipe. Sim. As pessoas que entregam mais resultados são as pessoas que têm que ser mais cobradas. Você tem que ter uma linha de mais calma, de mais paciência, de mais entendimento do processo com quem está chegando. Um menino de 18, 19 anos. Mas os líderes, os caras que estão carregando o piano contigo, esses caras têm que ser exigidos ao máximo. E daí entra uma premissa básica. Um líder primeiro constrói um ambiente seguro, ou seja, primeiro ele se conecta com todos, ele faz as pessoas olharem para ele como uma pessoa leal, de confiança, que quer o bem delas, e a partir do momento que os liderados têm a clareza, esse cara é um cara honesto, íntegro, de princípios e valores inegociáveis, e ele quer o meu bem. A partir do momento que o teu liderado te olha dessa forma, aí entra a parte boa, que é o quê? Exigir, cobrar. E isso é uma premissa de um líder que quer alcançar o alto rendimento, tanto dentro de uma empresa, como dentro de uma equipe de futebol. Show de bola. O líder, na verdade, assim, ele tem que ter uma visão diferenciada, né, Eric? Pelo fato de que ninguém é igual. Quando tu falasse, né? O Caio não vai subir pelo meu mérito que eu. Somos pessoas distintas, diferentes, né? E lá naquele filme, O Sonho Possível, que eu assisti, não sei se chegou a assistir já também, o técnico tinha um olhar fechado para aquele menino, né? Que grandão, forte e tal, o pequeno derrubava ele. A gente tem que ter visões diferentes quando é líder, né? Porque nem sempre a pessoa vai brilhar da mesma forma que a outra naquele assunto. Mas talvez em outro assunto, em outra perspectiva, ela seja melhor. Por exemplo, nem sempre o capitão é o líder, né? Às vezes o cara tá com a parte de capitão ali, mas o líder de campo é o goleiro. É ele que fala, ele que orienta, ele que, né? Ou então é o pivô, sei lá, enfim, né? No campo, no futebol ali, né? Nem sempre é o camisa 10 o capitão, ou nem sempre o capitão é aquele cara que chama a responsabilidade. Por quê? Dentro do time, às vezes, tem que existir vários líderes, né? Na verdade, todo mundo tem que ser líder, né? Na verdade, né? A parte mental tem que trabalhar isso muito, né? Cara, e quando tu começou a falar a tua história, de ser sempre a questão de ser o melhor, né? Focar no melhor e tal, e tu levou essa lambada da vida com problema de coração e tal, eu queria que tu falasse sobre a tua parte mental dentro disso aí, porque, cara, o cara que quer ser alguém e chega na hora, leva essa paulada, mano, tu tem que ter uma estrutura mental, isso veio dos teus avós, te ensinaram isso já é de tio, isso tu aprendeu, como é que foi lidar com isso? Porque, cara, muitas pessoas que tiveram esse tipo de situação na vida deles, de ser profissional, ter um problema de coração, caíram, né, desabaram, né, é difícil realmente isso, porque como tu falasse, o pessoal não procura conhecimento, não sabe o que é gestão emocional, né? Não sabe controlar suas emoções. Como é que foi isso, cara, lá na raiz mesmo? Porque falar é muito fácil, né? Muito fácil, sabe? Com gestão emocional e tal, mas poucas pessoas passaram por isso, né? Eu tive depressão, ansiedade, então eu sei o que é gerir emocionalmente. Como é que foi pra ti sair dessa, cara? E até complemento, finalizando com uma outra pergunta, né? O que pesa mais, né? Não só no esporte, mas na vida profissional como um todo, né? É talento ou mentalidade? Penso que tu vivenciou esses dois fatores, né? Não só o Eric como pessoa, como atleta, mas também como técnico, né? Tem algum peso, um fator? Ele tem o equilíbrio? Caio, começando pela tua pergunta, o melhor é o talento que é disciplinado. Ponto. Mas se tiver que escolher entre o talento e a disciplina, é a disciplina e não tem discussão. Certo? Agora, a pergunta que você me fez, Andy, eu quero te pedir licença antes de responder, e eu gostaria que você, que está nos ouvindo, prestasse muita atenção nessa resposta, porque talvez Deus queira te falar alguma coisa com o que você vai ouvir agora. Amém. Meu irmão, quando eu não falava, quando eu não andava,
e quando eu não tinha a possibilidade de me defender, eu fui dado pelas pessoas que mais deveriam me proteger. Quando eu vim para Joinville e tive tudo do meu avô e da minha avó, e com muito suor, com muita luta, com muita entrega, eu consegui ter a minha casa própria, o meu carro próprio e o meu dinheirinho no banco. Eu comprei um apartamento na planta, onde eu dei absolutamente tudo que eu tinha e não foi construído um tijolo. Ou seja, eu perdi absolutamente tudo que eu tinha e esse cara que tinha uma casa própria, um carro próprio e um dinheiro guardado no banco, um dia depois era um cara morando praticamente em uma kitnet, pagando aluguel, com um carro parcelado em 72 vezes, sem um centavo no banco. Quando eu tinha um sonho muito claro de me tornar o treinador da equipe do meu coração, e quando eu cheguei nesse lugar, eu fui demitido em um contexto que me levou a flertar com crise de pânico e com depressão. Ou seja, o conhecimento é adquirido através de leitura, de cursos, de palestras. A sabedoria é adquirida através do que acontece na nossa vida. A vivência da experiência. Exatamente. Né? Então, a vida já me ensinou muito. E eu vou cravar para vocês aqui agora o que eu vou falar com toda a convicção do mundo. Sem uma base muito bem estruturada no aspecto mental, emocional e espiritual, a gente não consegue viver com abundância, a gente não consegue prosperar, a gente não consegue ter paz, a gente não consegue ser feliz. Porque a vida é sobre altos e baixos. A palavra de Deus deixa isso muito claro. A vida é sobre vales e sobre montanhas. Sim. Então, quando a gente está no vale, é sempre uma preparação para algo que vem ali na frente. Mas quando a gente está lá no vale, a gente não tem essa clareza. Verdade. De olhar que é uma parte do processo, que é uma etapa do processo e que Deus está nos preparando para coisas maiores. A gente tem muita dificuldade. Somos seres humanos feitos de carne e osso, sim, certo? Sim. Mas eu te garanto, meu irmão, hoje as pessoas negligenciam o que é mais importante para a plenitude delas, que é o aspecto mental, emocional e espiritual. Certo? Por exemplo, para um atleta performar, para um vendedor performar, para qualquer pessoa produzir na empresa que ela trabalha, para a gente conseguir entregar o melhor para os nossos filhos, para nossa esposa, a gente precisa estar bem mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Primeiro, relação de intimidade com Deus. Eu não estou falando de relação superficial. Entendeu? Eu estou falando de relação de intimidade, de mergulhar na obediência, de todo dia a gente colocar a cabeça no travesseiro e se perguntar assim, ó, hoje eu só orgulhei e agradei a Deus em todas as minhas atitudes. Se dia após dia essa resposta for sim, é exatamente disso que eu estou falando. É esse nível de espiritualidade, relação, de obediência, né? Uma relação fervorosa e não algo distante e frio. A respeito do aspecto mental. O que seria o aspecto mental? O aspecto mental é sobre ambição, é sobre um cara que transborda, é sobre um cara que quer deixar um legado, é sobre um cara que quer marcar a vida das pessoas, que quer ser o maior vendedor, que quer ser o artilheiro da equipe. Ou seja, é um cara que transborda, é um cara que não suporta a zona de conforto, é um cara que não suporta ser morno. Por quê? Porque ele sempre quer mais. Então esse também é um combustível essencial se a gente quer atingir a excelência. E a inteligência emocional, que é muito falada, como você falou muito bem, mas que poucas pessoas têm entendimento do que é sobre controlar as próprias emoções. E isso hoje é um desafio muito grande. O que é uma pessoa que não tem inteligência emocional? É uma pessoa que deixa as emoções controlar ela. O que é uma pessoa com inteligência emocional? É uma pessoa que controla as próprias emoções. Então, quando a pessoa tem essa estrutura muito bem estabelecida, o crescimento é muito relevante, é muito significativo. Vou te dar um exemplo, Andy, Caio. Um arranha-céu. A gente olha para aquele arranha-céu de Balneário Camboriú e fala, meu Deus do céu, que prédio gigantesco, que coisa mais linda. Aquele prédio lindo e gigantesco só está lá porque ele tem uma base sólida por debaixo da terra que ninguém vê. E fazendo uma analogia com a vida de um ser humano, a nossa base para a gente crescer como um arranha-céu é a parte mental, emocional e espiritual. E eu não tenho um pingo de dúvidas sobre isso, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui. Sim. Porque eu conheci um lugar muito escuro. Sim. Que você também já conheceu. Também. Né? E para a gente sair do fundo do poço, meu irmão, é só através da parte mental e emocional sendo conduzida pela parte espiritual. Né? Porque Deus, quando ele quer quebrar a gente, ele não quebra para reconstruir, ele quebra para fazer a gente novo. E quando ele quer fazer a gente novo, ele faz isso através de um canal. E o nome desse canal são pessoas.
Ele muda a gente de mesa, e quando ele muda a gente de mesa, ele muda absolutamente tudo. Tudo, verdade. E o desafio de toda liderança na formação de um time é justamente levar essa consciência para a performance e ter uma vida plena, né? O que seria a plenitude, né? Elencar as 12 áreas da tua vida e manter em equilíbrio, né? Se for na De Valor hoje, em várias paredes, pilares, tem frase motivacional e é o que a gente prega. Na minha vivência profissional, muitas empresas focam o resultado a qualquer custo, né? E a exigência ultrapassa os limites, né? Acaba pressionando de forma inadequada, né? Visando apenas resultado e não a pessoa em si. E o que a De Valor prega, né? E o que fez hoje estar no pódio entre as maiores empresas de cobrança do Brasil é não o resultado a qualquer custo, é levar esse equilíbrio, ponderar as áreas da vida, né? Tem que estar emocional, conjugal, parentesco, social, saúde, dinheiro, financeiro também é bom. Espiritual, lazer, intelectual. Exatamente. E tem que ter esse equilíbrio, né? Para ter a vida plena, porque assim, eu na De Valor eu não consigo deixar de ser pai de família, né? E às vezes está com alguma adversidade fora, e se eu não ter inteligência emocional e controlar essa emoção, não tem aquele que fala, quando eu entro na empresa, separa as coisas do pessoal profissional. O Cortella diz que quem diz que consegue é mentiroso. Não tem como, né, separar. A gente tem que ter inteligência emocional, discernimento e sabedoria para poder assimilar as circunstâncias, diversidades, né? E como tu bem disse, a nossa vida é formada de picos e vales, né? E se não tem inteligência emocional para poder controlar isso, o pessoal desliza. Eu acredito, Eric, Caio, que liderança, na verdade, é pessoas, né, cara? Hoje em dia, as maiores das empresas, assim, elas não sabem nem quem são as pessoas que trabalham nela, né? Eu falo muito sobre isso na questão de liderança, pelo fato de, assim, você tem uma equipe, você vê aquela pessoa que vem trabalhar todos os dias para ti, cobra dela certos resultados, e ela adquire, né, consegue os resultados. Aí uma pessoa falta um dia, a cobrança já vem em cima da pessoa. O que aconteceu com essa pessoa? O líder, tem muitos líderes hoje que não são líderes. Não sabe o nome da esposa, não sabe se tem filho, né? Não sabe se ela tem onde morar, não sabe se ela está comendo todos os dias ou não. Cara, e liderança eu acho que tem muito a ver com isso. Exato. Tu olhar no olho da pessoa, como o Eric falou, né? Olhar no olho da pessoa, saber entender a pessoa, entender o que ela quer, qual é o objetivo dela. Porque assim, às vezes, não, só que eu quero trabalhar para comer, cara. Eu tenho que comer. Tem gente que, não, eu quero realizar meus sonhos, né? Eu quero crescer na empresa e tal. Só que os líderes, muitas vezes, não veem isso nas pessoas, cara. E eu acho que certamente 90% das empresas hoje tu é um número. Chega lá, trabalha, bate cartão, trabalha, sai, bate cartão e vai embora. O teu líder não sabe quem você é, não sabe teu sobrenome, não sabe que situação você vive. E eu acredito que a liderança parte muito disso, né, Eric? Principalmente no futebol, né, cara? Conhecer qual é o objetivo do cara, se ele tem família ou não, porque é difícil, cara, tu chegar num lugar e o cara, tipo, não te perguntar, e aí, dormiu bem? Como é que você tá? Né, se alimentou, não se alimentou? Tem gente que vem não vai sem comer pra empresa, cara, e ninguém dá bola. Acho que liderança é muito isso, né? Conhecer com quem você está, saber o que ela está passando, saber o porquê das coisas que estão acontecendo. Porque, afinal de contas, nós somos pessoas, nós somos máquinas, né? A máquina substitui muita coisa, mas ela não tem sentimento. E a gente tem que ver por esse lado, né? Acho que liderança tem a ver com sentimento, com amor, com entendimento, né, Eric? Andy e Caio, com todo o respeito do mundo, na minha concepção de liderança, essa pessoa que vocês acabaram de descrever não pode ser considerado um líder. Sim. Ele pode ser chamado de dono, ele pode ser chamado de chefe, ele pode ser chamado de treinador. Sim. Líder, ele não é. Uhum. Por trás de um profissional, existe um ser humano. Sim. E quando a gente utiliza Jesus Cristo como o maior exemplo de liderança que já existiu, a gente tem que falar inevitavelmente de amor. Sim. E quando a gente ama verdadeiramente uma pessoa, a gente tem empatia, a gente tem compaixão, a gente sente a dor dessa pessoa, a gente tem a sensibilidade de se colocar no lugar dessa pessoa. E eu poderia fazer uma definição de liderança para vocês de 10 horas, mas eu vou fazer uma de 10 segundos. Sim. Um líder de excelência extrai o melhor dos seus liderados. Ponto. Isso passa por esse entendimento que vocês acabaram de falar muito bem da questão humana.
A gente não pode olhar para um funcionário como um funcionário. A gente não pode olhar para uma pessoa que trabalha conosco como um número. A gente não pode olhar para uma pessoa que trabalha na nossa empresa como uma pessoa que está ali simplesmente para entregar resultado. Aí a gente vai ter que voltar um pouquinho a fita. Ela só vai entregar tudo isso se ela estiver bem emocionalmente, bem mentalmente, bem espiritualmente, não negligenciando nenhuma das 12 áreas da vida. Então, um líder tem essa preocupação, entendeu? Sim. Como você está se sentindo? Como está a tua vida? Como está com a tua esposa? Como está o teu filho que estava no médico? Entendeu? Porque quando você olha para uma pessoa que na hierarquia está acima de você, e ela tá ali para te cobrar, inclusive é o papel dela, mas Sim. ela tem compaixão, ela tem empatia, ela tem sensibilidade, ou seja, ela tem amor. Cara, tu vai se matar de vender, tu estando doente, tu não estando bem, porque tu vai fazer pelaquela pessoa o que tu sabe que ela faria por você, entendeu? Então, um cara que está em um cargo de liderança, que ignora o que as pessoas estão sentindo, que ignora a parte pessoal, ele está num cargo de liderança, mas ele não é um líder. E voltando no tema do orgulho, né? Onde nós iniciamos ali a conversa, a percepção de mercado e natural é que as pessoas acabam também confundindo na servidão. Porque um chefe, ele quer ser servido, né? E um líder, ele serve. Né? Assim como a gente já falou algumas vezes aqui, o maior exemplo e referência que é Jesus, né? E as pessoas não têm essa noção. Só que penso também, né, que o maior erro também está na empresa. Porque nem sempre uma pessoa, um colaborador que tem ótimos resultados, ele pode ser um bom líder. Né? E muitas empresas fazem isso, tomam essa decisão. Pô, o cara que me entrega o melhor número, né, no caso, o melhor negociador, o melhor resultado, que entrega mais metas no decorrer do ano, esse cara vai ser o líder do time, né? E acho que falta isso, esse discernimento, capacitação nas empresas, acho que é algo que seria importante, né? Formação de novos líderes. Não tem, simplesmente a pessoa entrega resultado, sobe, e depois, até uma analogia que eu li esses dias e fez total sentido, né? A pessoa é um ótimo condutor, um ótimo motorista, tem carteira AB, sabe dirigir muito bem, e às vezes o dono dessa transportadora vai lá, tá aí, o caminhão ele é teu e segue, né? Só que o cara não tem carteira, não tá habilitado para dirigir um caminhão, né? Isso é uma coisa, trazendo isso para o futebol, né? Falando nisso, na questão de liderança, Caio, tem técnicos hoje excelentes que foram perna de pau, mano. Não jogaram bem, nunca foram bons jogadores, mas estudaram, se aperfeiçoaram, foram atrás, correram atrás, hoje são bons técnicos. Mas não quer dizer, porque tem muita essa coisa do futebol, né? Quer dizer, jogou onde? Jogou onde tu para querer me ensinar? Tá entendendo? O cara nunca ganhou um título, nunca jogou bem, mas é totalmente irrelevante isso. Se o cara tem uma cabeça boa, tem uma estrutura boa, estuda, vai atrás, corre atrás, ele pode ser um bom técnico, um bom líder. Entendeu? Não é porque ele não vende bem que ele não vai ser um bom técnico, vai saber gerir pessoas. Exatamente. Né? Eu li num livro, agora não lembro qual foi, um monte de livro lá, que o cara tinha uma empresa grande nos Estados Unidos, e ela acabou pegando fogo, sabe, nos pavilhões todos lá e tal. E lá nos Estados Unidos tem uma lei que tu pode decretar falência, botar todo mundo pra rua e tá tudo certo. O que esse cara fez? A mulher dele conta essa história. Ele tinha um galpão que não pegou fogo. Ele não mandou ninguém embora. Ele fez um empréstimo milionário no banco. Tinha gente, ele revezava os funcionários, um pouco ficava em casa, um pouco trabalhava, e ele foi reconstruindo tudo o que ele perdeu. Por quê? As pessoas abraçaram ele, cara. É um cara que disse assim, não abandonou ninguém. Ele disse, não, vem comigo, vamos reconstruir tudo. Hoje ele é 10 vezes mais do que era quando queimou a empresa dele lá, né? Cara, é aquilo que o Eric falou. Quando você reconhece no líder tudo aquilo que ele tem de dom, de alegria, de te servir, de te conhecer teu coração, cara, tu dá a vida pelo teu líder, né? 300 fala isso, né? Lá no filme 300, né? Cara, eles davam a vida pelo líder dele, porque o líder morreria por eles. Isso. Então, cara, é algo assim que a liderança, ela tem que demonstrar isso, né, para as pessoas, isso. Né? Quando tu falou, né, os jogadores, tu sendo técnico, cara, tu brigaria por eles. Não, eles estão dando melhor, não está acontecendo os resultados, mas eles estão dando melhor, estão treinando, estão me ouvindo, estão fazendo tudo que eu quero, mas tem hora que não dá, tem hora que não vai, não adianta, né? Como lida nessa hora que, já jogando essa pergunta para ti, como lida quando o time está fazendo tudo que tem que fazer, e realmente rala pra caramba, mas as coisas não estão acontecendo? Claro que o líder vai estudar uma nova forma e tal, mas como manter essa equipe unida
para conseguir superar essa fase? Tem muitos times de futebol que acontece isso, né? Baita time massa e tal, tá indo bem, daqui a pouco perde uma, perde duas, perde uma final de um campeonato e tem outros campeonatos. Como é que faz, cara? Vamos lá. Andy, a minha referência a respeito de desempenho e performance e resultado sempre foi a entrega da minha equipe. Ou seja, quando eu tinha a percepção que a minha equipe entregou absolutamente tudo que ela tinha e não negociou isso e o resultado não veio, eu abraçava e reconhecia e valorizava. Da mesma forma, quando acontecia a situação contrária, ou seja, ganhamos o jogo de 5-0, mas não houve entrega plena, doação máxima, eles eram cobrados. Entendeu? Então eu sempre tive essa clareza de entender o contexto esportivo, porque hoje acontece o quê? A nossa geração pagava o ingresso, ficava 90 minutos no campo, aplaudindo, vaiando, xingando, mas o juiz apitava, acabava o jogo, nós voltávamos para nossa casa, no outro dia a gente abria o jornal de papel, lia a notícia, via o jornal na TV, via a reportagem e o jogo acabava. E hoje o jogo continua na rede social. E isso mudou absolutamente tudo. Porque hoje uma pessoa que não tem nome, hoje uma pessoa que não tem rosto, entra lá e escreve o que ela quer para todo mundo ver. Ou seja, hoje os atletas, os treinadores estão sendo massacrados na rede social. E hoje os jornalistas que não têm conhecimento de causa, que não se aprofundam, ou seja, que só ficam dentro de uma sala com ar-condicionado, eles pegam a referência da rede social para formar opinião. Ou seja, não tem outro nome a não ser covardia. Então, um líder hoje, no contexto esportivo, ou seja, um treinador, ele tem que fazer tudo o que for possível para blindar a equipe dele disso. Entendeu? As minhas cobranças, que inclusive eram muito fortes, eram dentro do vestiário, com a porta fechada. Lá era olho no olho e era falado o que precisava ser falado. Agora, em uma entrevista, na rede social, em uma pergunta de um torcedor que me encontrava na rua, eu sempre blindei os meus atletas. Sim. Eu nunca permiti que eles fossem expostos de alguma forma. Então, a tua fala foi perfeita, cara. Um líder tem que fazer da servidão um propósito. Ele tá ali para servir, para blindar. Aí aqueles caras vão olhar, caramba, cara, olha só o que esse cara tá fazendo por mim. Pô, a porrada tá vindo em mim, ele tá se metendo na frente para tomar a porrada e tá me blindando. Cara, esse cara vai correr ou não vai? Esse cara vai dar vida lá dentro ou não vai? Entendeu? Então, pessoas precisam de pessoas. Ninguém consegue algo grandioso sozinho. E quando um líder que tem a servidão como um propósito, tá ali para servir, para ajudar, para se sensibilizar de colocar no lugar deles e blindar eles dessa situação hoje, que é uma extrema covardia, a gente ganha a entrega deles como premiação por essa postura nossa. E isso vai gerar, inevitavelmente, resultados. Entendeu? Por isso que o jogo nunca foi, não é e nunca será sobre uma bola, 2 traves e 4 linhas. Ele é muito mais do que isso. E agora, defendendo os treinadores publicamente, porque eu tenho muita clareza a respeito disso, a nossa profissão especificamente é a única profissão do mundo que todo mundo acha que entende. Todo mundo acha que é treinador. Principalmente no Brasil, né? Principalmente Exatamente. no Brasil. Qualquer um acha que é treinador, mas eu garanto para vocês, ser treinador não é para qualquer um. Sim. Entendeu? Porque as pessoas que estão na imprensa ou na arquibancada, a torcida, elas veem 5% do processo. Ou seja, o jogo, a pontinha do iceberg. E elas falam como se fosse verdade absoluta na hora que elas emitem a opinião delas. Entendeu? E elas não estão dentro do vestiário. Sim. Elas não estão no dia a dia. Elas não veem qual que é a relação, qual que é a entrega, qual que é o comprometimento de cada um, e na hora que elas vêm verbalizar e omitir a opinião delas, elas vêm com toda a convicção do mundo, né? Então, realmente, ser treinador é um desafio muito grande. Hoje eu tenho mais de 40 treinadores que são meus mentorados de 6 países diferentes, e se tem uma mensagem que eu passo para eles toda semana nas nossas mentorias, é a seguinte, Andy, Caio, cuidem-se, cuidem-se. Porque nesse contexto da vida de um treinador, a gente paga um preço muito caro, que é sobre a nossa saúde, se é sobre a ausência com as pessoas que a gente mais ama no mundo, e eu vou dar um exemplo para quem discorda de mim. O maior vencedor da história do futsal se chama Fernando Ferretti. Sim. Ele morreu cedo, doente, triste, se sentindo esquecido, e não foi alguém que me falou, foi ele que me falou.
Ou seja, porque ele entregou absolutamente tudo que ele tinha, mas ele negligenciou a saúde dele, o momento com as pessoas que ele mais amava, nos deixou um vazio impossível de ser mensurado, certo? E do que valeu? Então, se tem uma mensagem que eu passo para os treinadores é essa, Andy. Cuidem das emoções de vocês, da mentalidade de vocês, se relacionem com Deus, não invertam a ordem da vida que é Deus, saúde, família e trabalho. Não coloca o trabalho na frente de tudo isso. Então, eu creio que isso daí seja uma premissa básica, porque somente uma pessoa que está na sua melhor versão vai conseguir automaticamente extrair a melhor versão dos outros. Fantástico. Boa, sensacional. E deixa eu te perguntar, Eric, até para crianças e adolescentes que posteriormente assistirão, né? O que pesa mais na tua vivência? Talento, ou vamos lá, deixa eu melhorar, técnica ou comportamento? Porque eu imagino que na tua vivência, na tua experiência da base ao profissional, né, teve jogadores bons tecnicamente com péssimo comportamento. E teve jogadores o oposto, que talvez tecnicamente não se destacava, mas o comportamento disciplinado. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Dessa tua vivência e história no futsal. Caio, esse tema que você está abordando é um tema que é um tema de discussão em muitas mesas. Mas a verdade meu irmão, que não tem discussão. Não tem discussão. E eu afirmo isso daí para vocês com toda a humildade do mundo, mas com muita convicção de quem conhece esse processo há mais de 20 anos. Meu irmão, a técnica nunca vai ganhar do comportamento. O talento nunca vai ganhar da disciplina. Não vai. Não vai. Essa conta não vai fechar. É impossível. Qual que é o melhor jogador, o cara que tem o potencial de chegar no Real Madrid, no Barcelona, na seleção brasileira? O talentoso, o cara que tem uma técnica refinada e tem um excelente comportamento, uma excelente postura, uma excelente conduta, disciplinado, não negocia o que é inegociável. Mas quando você vai fazer uma escolha, cara, eu já profissionalizei mais de 50 atletas. Qual que é o ponto em comum entre eles? Parte mental e emocional, ou seja, conduta, comportamento, disciplina. Entendeu? Cara, muitos talentos, Caio. Não foram um, não foram dois, foram muitos, Andy, muitos. Caras com uma relação de afinidade com a bola que não chegaram. Que não chegaram porque não estavam dispostos a pagar o preço. Entendeu? Um cara hoje, para chegar no alto nível, ele tem que estar disposto a pagar o preço. Ele tem que estar disposto a renunciar. Ele tem que estar disposto a renunciar, a se sacrificar, a fazer o que poucos fazem. Por exemplo, tu vai em uma equipe de futebol que tem 20 atletas. Aí tu pergunta assim para todo mundo, quem quer ser jogador profissional? Os 20 levantam a mão, certo? Mas se você for analisar a rotina desses 20 atletas, o cara treina 1h30 por dia, chega em casa, só fica no celular, come mal, dorme mal, e ele volta a treinar novamente no outro dia, 1h30 de um dia que tem 24 horas. Ele acha que ele não vai chegar em lugar nenhum, inclusive está perdendo 1h30 da vida. Sim, o cara tem que estar disposto a pagar o preço. Quando a gente fala de alta performance, ela é nada mais, nada menos que uma rotina de excelência. Ou seja, o cara tem hábitos desde o momento que ele acorda até a hora de ele ir dormir, que só aproximam ele da onde ele quer chegar. Ou seja, ele está disposto a pagar o preço. Todo mundo vai na festa da menininha do colégio sexta-feira de noite. Ele tem treino sábado de manhã e ele não vai. Todos os amigos da idade dele vivem no celular o tempo inteiro. Ele lê livros. Todos os meninos da escola dele fumam esse tal desse pod. Ele não fuma. Todos os meninos da idade dele já estão acessando bebida alcoólica. Ele não bebe. Todo mundo da família dele bebe refrigerante no almoço de domingo, com a família completa reunida. Ele não bebe. Ou seja, esse cara, ele é disciplinado, ele é obcecado, ele sabe o que ele quer, ele paga o preço 24 horas por dia. Porque o que é mais legal? É ir na festa da menina, é estar com os amigos fumando o que eles estão fumando, bebendo o que eles estão bebendo, é tomar o refrigerante porque é gostoso, é ficar no celular o dia inteiro porque ele fica ali confortável acessando na mão dele o que ele quer, barata. Entendeu? Mas eu costumo falar uma coisa. Se o cara tá tendo uma vida que ele considera fácil e confortável, ele pode esquecer o sonho dele. Agora, quando ele se pergunta como tá a minha vida hoje, esse cara responde assim, ó, cara, tá difícil, pô, tá desafiante, porque eu tenho que,
Caramba, acordar cedo, quando eu acordo cedo, eu poderia acordar às 6h30, mas eu já acordo 6 horas, sabe por quê, Andy? Porque eu faço um devocional, Caio, porque eu faço a minha oração, porque eu tomo meu banho gelado, para já acessar o meu corpo na água gelada, que vai influenciar na minha energia, que vai influenciar na minha questão de entusiasmo, na minha performance do dia. Então, eu mexo no celular aqui, mas eu paro de mexer nesse momento, porque eu não negocio a minha leitura de livro, porque eu vou acessar um conhecimento nesse livro, que as pessoas que querem chegar onde eu quero não vão acessar, e eu vou começar a me distanciar delas. Ou seja, meu irmão, não é para qualquer um, e por isso que a gente vê hoje muitos atletas no profissional com uma técnica restrita e limitada, e a gente vê muitos craques na várzea. E daí tem gente, essa aí me pega, cara. Aí tem gente que vai lá ver o amador, o cara lá acabando com o jogo no final do ano lá na Enseada, ou acabando com o jogo aqui na Primeirona, e o cara vai lá e fala assim, ó, esse daí jogava lá no profissional fácil, meu amigo, são 2 esportes completamente diferentes. Completamente. Ele é o cara da várzea, do futsal, da Enseada e da Primeirona, porque ele tem muito talento e ele tem muita qualidade técnica, mas ele não tem disciplina. Ele não esteve disposto a pagar o preço. Ele não é forte mentalmente. Ele não tem inteligência emocional. Entendeu? Sim. Então você pega, por exemplo, uma seleção brasileira, né? Eu sou de 87. A minha primeira Copa do Mundo eu vi Romário, depois eu vi Ronaldo. Esses dias aí, com todo o respeito do mundo, eu estava vendo o Fred, e agora eu não sei nem quem é. Sim. Entendeu? Ou seja, isso aí deixa tão claro quanto a luz do sol. Antes, qualquer time do Brasil, o Botafogo, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Vasco, o Corinthians, cada um tinha um camisa 10. O Djalminha nunca jogou Copa do Mundo. O Alex nunca jogou Copa do Mundo. Hoje, quem que é o nosso 10? Entendeu? Antes, os caras corriam 4 quilômetros em uma partida de futebol. Hoje, os caras estão correndo 13, 14. Então, acabou aquele negócio de a mulherada tá no meu hotel e eu vou lá no Maracanã no outro dia e faço 2 e resolvo porque eu sou o cara. Isso daí acabou. Porque o jogo mudou. E hoje, uma premissa básica de um atleta de alta performance no futebol e no futsal é a intensidade. E só vai ter intensidade quem paga o preço, quem se cuida, quem se hidrata, quem se alimenta bem, quem dorme bem, e isso é negligenciado. Hoje eu vi uma história um dia, eu fazia um outro tipo de programa em TV, e eu tava falando com o Fabinho, que foi técnico do Joinville e tudo, né? Sim. Fabinho, abraço pra ele, se viver. E ele falou um dia, cara, que ele tinha um moleque, que ele veio de Curitiba, e ele jogava muita bola. Um gurizão novo, muita bola, muita bola, muita bola. Ele facilmente se tornaria profissional, porque todo jogo que ele jogava, ele fazia 4, 5 gols. Da idade dele, era totalmente diferenciado. Chegou uma hora um determinado tempo lá que ele estava treinando, estava morando aqui no alojamento de Joinville. Ele pegou: professor, queria ir embora. Daí ele falou: não, vamos lá, arruma tua mala, vamos lá ver teu pai, tua mãe, visitar e tal. Não, professor, você não está entendendo, eu quero ir embora. Como assim, cara? Pô, não, peraí, senta aqui, vamos conversar. Cara, tu tem tudo para ser jogador de futebol. Logo, né, chegando na idade certa, tu vai ser jogador profissional. É que não é meu sonho. Como assim, cara? É o sonho do meu pai. Pô, cara, isso aí disse que doeu nele. Ele pegou: não, arruma tua mala agora, tu vai embora. Tu vai realizar sonho. E muitas vezes as crianças estão fazendo isso porque é sonho do pai, cara. E o pai: não, tu vai treinar, tu vai não sei o quê. Pô, cara, procura saber qual é o sonho do teu filho. Às vezes ele não quer ser jogador de futebol. Às vezes ele quer ser outra coisa. E o pai força o cara porque é o sonho do pai. Ele não foi jogador profissional, foi frustrado e quer que o filho seja aquilo que ele não foi, cara. E eu acho isso uma coisa terrível e cruel com a criança, né? Não faça isso com o seu filho, né? Isso é muito ruim. É o lance que nós conversamos ali, né? Guardadas as proporções, né? Mas tu também tem uma responsabilidade de liderança sobre o teu filho, né? Sim, claro. E mesma coisa com amor, empatia, né? E normalmente, isso não só no futebol, né? Em todas as áreas da vida. Um pai que é advogado quer que seu filho também seja. Um pai que é médico quer que seu filho também seja. E acaba não tendo escuta ativa para entender qual é o real sonho, né, do teu filho. E não tem essa instrução. E voltando no tema ali que o Eric comentou, de renúncia, né, as pessoas, hoje, atual cenário, né, não é uma regra geral, mas é uma boa fatia da população brasileira, não estão dispostos realmente a pagar o preço, né, e vinculam muita coisa ao sucesso ou a conquista com sorte, né? Mas eu vi uma frase que sorte é a soma da capacidade com a oportunidade, né? Se tu tem a oportunidade, tá capaz, a sorte tá aí. E uma das barreiras é a questão da paciência, resiliência e ansiedade. A pessoa em si, ela quer desfrutar todo o propósito, chegar no fim, sem viver o processo.
né? E eu vi uma frase do Geraldo Rufino que encaixou muito bem com todo o contexto que a gente vem conversando aí de liderança, de gerir. Tu tem que tomar uma decisão. Ou tu é o vagão, ou tu é a locomotiva. Então, se tua vida tá leve, tá tranquila, tá tudo certo, já considera tu como vagão. E às vezes a locomotiva que tá te levando não é o melhor caminho, não é para onde tu quer ir, né? E agora tu tem a vida árdua, pesada, com sacrifício, com renúncia. Então, tu é a locomotiva, né? Tu tem um caminho e tu sabe onde vai chegar. Eric, deixa eu fazer... Vai fazer pergunta? Não, pode Deixa eu fazer fechar. uma pergunta, Eric. Uma coisa que é muito interessante, né? Tu falou assim, né? Se perguntar para 20 crianças hoje, né? Quem quer ser jogador de futebol, os 20 vão levantar a mão, nem todos vão pagar o preço e tal. Mas existe uma coisa, cara, que no futebol, antigamente a gente tinha ídolo do camisa 10, envolvendo tudo isso que a gente falou agora. Eu quero te fazer uma pergunta bem sincera. Tu acha que hoje a quantidade de dinheiro que é depositada no futebol, ele atrapalha ou ajuda? O que tu acha? Meu irmão, eu vejo que é um meio que está cada vez mais corrompido, com influências externas, com empresários de um caráter bastante questionável, entendeu? Eu garanto para vocês, e por conhecimento de causa, que a pessoa precisa ter estômago para viver nesse meio, porque a gente fica normalmente falando da questão da política, né? E o futebol, ele não fica muito longe, entendeu? E até mesmo porque todas as áreas da vida, sem exceções, elas são desenvolvidas por pessoas. Então, na política, existem sim pessoas honestas, no futebol existem sim pessoas honestas, como existem pessoas desonestas em ambas as situações. E isso serve para um mercado, isso serve para a polícia, isso serve para a imprensa. Mas o que acontece com o futebol, principalmente, é a questão do dinheiro, que corrompe muito um ser humano, né? E quando a gente pega uma nova era digital, uma nova era a respeito da quantidade de empresários, isso daí vem corrompendo muito o meio e distorcendo um critério que deveria ser a referência, que é o quê? A capacidade, o merecimento, entendeu? Hoje você leva um menino para fazer uma avaliação em um grande clube sem empresário, e o empresário que conhece o diretor do clube leva outro menino, e esse menino que foi ser empresário, ele vai muito melhor naquela avaliação, no final da avaliação ele vai receber um muito obrigado e o outro menino vai ficar devido a um contato, a uma influência ou alguma coisa que já foi pré-estabelecida, entendeu? Então, meu irmão, vou te falar uma coisa, o meu coração sangra te falar isso, porque isso vem destruindo muitos sonhos, né, de crianças que pagam um preço, que fazem o que tem que ser feito, mas na hora de receberem o prêmio da valorização, do reconhecimento, de uma porta aberta para oportunizar para ela realizar o sonho dela, daqui a pouco uma situação como essa que eu acabei de descrever, de um contato, de uma influência, de alguma coisa que já foi executada nos bastidores, levam a outra decisão, né? E isso daí, cara, faz realmente o meu coração sangrar, porque a gente está falando sobre sonhos, sobre pessoas que pagaram um preço muito caro durante toda a vida e na hora de chegarem não chegam, devido a uma questão que a gente pode chamar de uma questão política, porque é uma questão que foi negociada lá atrás dos bastidores. Então, cara, assim, é um meio que está cada vez mais corrompido. Não era a resposta que eu gostaria de dar para vocês, mas eu não estou aqui para falar e muito menos ser hipócrita, né? Eu estou aqui para constatar fatos e eu falo isso daí para vocês por conhecimento de causa de um cara que já está no meio há mais de 20 anos. Boa. Passou o papo, né? A hora voou aí já. Eric, para finalizar, a gente fechar esse tape, que recado, que se pudesse deixar uma mensagem, né? Tanto para crianças que gostariam fazer essa transição de carreira e se tornar atletas profissionais, e também para líderes. Consegue deixar 2 recados para nós aí, para os ouvintes e para quem for assistir depois? Para crianças que têm esse sonho, a primeira coisa que elas têm que saber é que é possível, que elas podem, que elas são capazes. E uma criança, quando é ingênua, quando é pura, ela acredita nisso verdadeiramente. Mas quando ela começa a entrar e ser inserida no contexto
esportivo que está completamente corrompido, uma quadra de futsal e um campo de futebol de jogos de categoria de base, ela começa a desacreditar, ela começa a perder o brilho nos olhos. Então entra a questão que você acabou de citar, Andy, a respeito dos pais entenderem qual que é o papel deles nesse processo, que é o quê? Blindar, acolher, proteger. O filho do pai fez 3 gols, beijo, abraço e leva para casa. O filho do pai que está lá jogando fez 3 gols contras, beijo, abraço e leva para casa. E eles vêm invertendo, querendo que o filho realize um sonho que ele, frustrado, não conseguiu realizar. Aí coloca uma carga, coloca um peso, começa a falar coisa que não é para falar. Aí o treinador que está na beira da quadra também não se preparou para estar lá e também já corrobora com isso. E daí na arquibancada tu olha uma mãe dando na cara da outra, o outro xingando um goleiro que tem 9 anos de idade. E daí daqui a pouco tu olha naquele olho e não tem mais aquele brilho. Perde aquela pureza. Perde aquela ingenuidade. Então, eu creio que as crianças elas têm que saber que elas podem e os pais têm que acolher elas de modo que elas saibam que elas vão lá para aquele ambiente que está corrompido, que elas vão ver coisas que não agradam aos olhos delas, mas que na hora que o juiz apitar o final do jogo, ela tem um ambiente seguro para voltar. Que é o colo do pai, o colo da mãe. E o esporte tem que ser usado como meio e não como fim. Muitos pais colocam os atletas no esporte porque ele tem que ser um atleta profissional. Ele tem que ser um homem de caráter, de princípios, de valores, um homem íntegro, honesto, que aonde ele trabalhar, independente da área, ele vai dar tudo que ele tem, ele vai dar o máximo, porque ele não é morno, ele transborda. E o esporte oferece tudo isso. Agora falta a clareza dos pais e olharem para esse processo com mais consciência, com mais entendimento. Mas daí eu faço um evento aqui em Joinville para trazer essa clareza e gerar essa consciência nos pais, em uma cidade que jogam 10 mil atletas todo final de semana, e daí vão 40 pais. Aí nós vamos entrar na estatística do começo da conversa, porque 98% já sabem, não precisam. Sim. Aí tu vai olhar no olho do filho deles, o olho do filho deles diz completamente o contrário, porque a boca mente. O olhar, não. Sim. Então, os pais terem um entendimento desse papel, cara, deles no processo é fundamental para que essa criança se sinta segura e consiga passar por esse caminho que é árduo. Porque a gente vive falando que a medicina é a profissão mais difícil no Brasil devido à quantidade de vagas para uma pessoa que entra. Mas a do futebol é 10 mil vezes maior que a da medicina. Sim. Entendeu? Então a gente não pode romantizar. A gente tem que entender que é um trabalho realmente que tem um caminho muito árduo e o pai entender o papel dele é fundamental, inclusive de quem ele coloca o filho dele para trabalhar. Sim. Porque tem muito pai olhando para a camisa. Ah, meu filho está no time de camisa lá. Ah, meu filho... Grandes coisas. E quem que é o cara que trabalha lá? Quem que é o homem que está acessando o teu filho e sendo uma referência para ele? Então, para os meninos é isso, cara. Eles acreditarem que é possível e os pais de terem esse entendimento de segurar a mão do menino e caminhar com ele nesse processo e não fazer o efeito contrário, né? A respeito dos líderes, a mensagem que eu quero dizer para os líderes é a seguinte: pessoas precisam de pessoas. Jesus Cristo precisou de 12 e nós precisamos um do outro para crescer. E um líder que extrai o melhor dos seus liderados, ele tem muito aflorada a questão humana. Ou seja, é um cara que tem sensibilidade, que tem empatia, que tem compaixão, que respeita as individualidades e dessa forma ele não ignora a questão humana. Ou seja, ele vê o coração da pessoa, ele sente a dor da pessoa, ele se preocupa de forma genuína com a pessoa e quando a pessoa olhar para esse cara, ela vai vender, ela vai produzir, ela vai entregar, porque ela vai ver que é uma pessoa que quer o bem dela, que é uma pessoa que mata e morre por ela. Então, os líderes que olham somente para resultado, os líderes que olham somente para desempenho e performance, e, sobretudo, que olham para os seus funcionários como funcionários, esse cara não vai conseguir performar, desempenhar em alto nível e muito menos alcançar grandes resultados, tanto numa empresa como numa equipe de futebol. Então, o líder ele tem que ter a sensibilidade que a servidão deve ser um propósito na vida dele. E a partir do momento que ele entrega, que ele serve de forma genuína, que ele se sensibiliza, que ele tem compaixão, que ele entrega tudo que ele tem para o liderado dele, eu garanto para vocês que vai haver reciprocidade e que esse cara vai fazer tudo o que ele puder para retribuir isso daí de alguma forma.
Boa. Show de bola. Ótimo. Depois dessa aula aí, né? Eu ia falar Como agora. é bom, né, cara? Passou rápido o tempo aí. Então, eu queria agradecer o Caio pelo convite novamente aí, né, de conduzir o nosso podcast. Agradecer o Eric por todo esse Obrigado, conhecimento, por ter compartilhado, né? Por ter transbordado do cálice dele, passado para o nosso e para todo mundo que vai estar assistindo aí, tá? Bom, Caio, é isso aí, né? Espere nossos próximos episódios. Fala um pouquinho aí para encerrar. Só agradecer, né, o tempo, né, esse tempo investido, esse tempo de qualidade, dizer que é uma honra, é um privilégio, é um prazer enorme, né? O Eric, eu também tive esse sonho de ser atleta profissional lá atrás, né? Tivemos a oportunidade de jogar juntos na base, não era Crona Futsal, era Jack Fundação, né, 2002, 2003, e é uma amizade aí de 23 anos, né? Mais ou menos, 23, 24 anos. Então, poder voltar e ter esse momento de qualidade, essa conversa e aprender, cara, sensacional. Foi demais, assim, foi maravilhoso poder compartilhar esse momento. Tenho certeza que vai trazer vários insights e vai abençoar vidas, tá? Gratidão, honrar a tua vida aí, que Deus te abençoe cada vez mais. E que independente da tua escolha, né, seja na parte da escolinha, seja da parte da mentoria, seja voltar a ser técnico, conduzir o time de futebol, que Deus te capacite de discernimento, sabedoria, né, e bastante resiliência. A gente sabe que não é fácil, mas com certeza, né, tá lá em Romanos 8,18, né, que nenhum sofrimento aqui na terra se compara agora que vai ser nos revelado no futuro e tua vida vai ser usada para transformar outras vidas, pode ter certeza. Amém. Deixa o agradecimento aí. Muito obrigado do fundo do coração. Nos conhecemos há muito tempo, já estávamos há muito tempo sem nos encontrar, mas o que a gente tem no coração deixa claro que realmente é uma relação que vai perdurar para sempre, porque Deus conhece o nosso coração. Verdade. Somos falhos, temos 1 milhão de defeitos, mas temos um coração humilde, temente ao Senhor, né? Então, que honra, cara, que privilégio, que momento divino que nós passamos aqui nessa última hora, mas que fique claro que esse momento não foi para nós, foi para toda a honra e toda a glória de Jesus Cristo. Amém. E principalmente para você que está nos ouvindo e que tem o coração humilde, que eu tenho certeza que alguma sementinha foi plantada no teu coração e através disso você vai mudar uma pequena coisa que vai mudar absolutamente tudo ao redor da tua vida. Que Deus abençoe todos vocês e a vocês também, meus irmãos. Amém. Foi uma honra e um privilégio. Muito obrigado. Gente, obrigado. Até a próxima. Fique com Deus e tamo junto sempre. Valeu. Fechou.